Seja bem-vindo ao canal Saber Mais. No vídeo de hoje saberás mais sobre os constituintes de uma frase. Então, vamos a isso. Os constituintes de uma frase são as partes que compõem a estrutura sintática de uma oração. Cada constituinte desempenha uma função específica dentro da frase, contribuindo para o sentido completo da expressão. Os principais constituintes de uma frase. 1. Sujeito. É o termo da oração que indica quem ou o que realiza a ação, ou de quem se fala. O sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Exemplo: o cachorro, sujeito, correu no parque. 2. Predicado. É a parte da oração que contém o verbo e que expressa o que se diz sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, com verbo de ação, nominal, com verbo de ligação e predicativo, ou verbo nominal, com verbo de ação e predicativo. Exemplo: o cachorro correu no parque, predicado verbal. 3. Verbo. É o núcleo do predicado, que indica uma ação, estado ou fenômeno. O verbo é o elemento central em torno do qual a frase é construída. Exemplo: o cachorro correu no parque. 4. Objeto. O objeto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo, podendo ser direto, sem preposição, ou indireto, com preposição. Exemplo: objeto direto, ele comprou um carro. Objeto indireto, ele gosta de música. 5. Complemento nominal. É o termo que complementa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, geralmente ligado a ele por uma preposição. Exemplo: ela tem orgulho de seu filho. 6. Adjunto adnominal. É um termo que acompanha e modifica um substantivo, especificando ou caracterizando-o. Exemplo: aquele livro velho pertence a mim. 7. Adjunto adverbial. É o termo que modifica um verbo, adjetivo ou advérbio, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade, causa, etc. Exemplo: ela correu rapidamente. 8. Predicativo. É o termo que atribui uma característica ao sujeito ou ao objeto, podendo ser predicativo do sujeito ou do objeto. Exemplo: predicativo do sujeito, ele está feliz. Predicativo do objeto indireto, considero-a inteligente. 9. Vocativo. É o termo que se refere diretamente ao interlocutor, chamando-o ou interpelando-o, sem relação sintática direta com o resto da frase. Exemplo: João, venha aqui. 10. Aposto. É um termo que explica, resume, desenvolve ou especifica um substantivo ou pronome, geralmente entre vírgulas. Exemplo: Maria, minha melhor amiga, vai viajar. 11. Conjunção. É a palavra que conecta orações ou termos de mesma função sintática, estabelecendo uma relação de coordenação ou subordinação. Exemplo: eu queria sair, mas está chovendo. Esses constituintes se combinam para formar frases completas, cada um desempenhando um papel essencial na construção do sentido. Obrigado por ver o vídeo até ao final. Se ainda prevalecem dúvidas, deixe ficar nos comentários. Não se esqueça de subscrever-se no canal para não perder novas notificações.